Boa noite a todo mundo que está participando. O tema de hoje que nós vamos abordar é regimes de tributação para o varejo, né? Um tema, enfim, tento trazer aqui temas que são importantes, que agreguem informação para vocês no dia a dia e digamos que é o principal, né? A gente já vem aí uma demanda de debatendo temas que realmente trata da gestão fiscal, tributária e da própria gestão da empresa. E a gente não pode esquecer justamente desse tema, né? A questão do regime de tributação, onde muitos não gostam de falar, não é um assunto tão agradável, é um assunto realmente técnico, mas que dá para você desburocratizar, dá para desmistificar esse assunto, né? Deixa eu só tirar aqui essa imagem para a gente dar... Pronto. É um assunto realmente, entre aspas, chato, que não é tão agradável de conversar, de debater, principalmente que muita gente tem trauma em relação a isso. Mas é importante a gente ressaltar que ele é o que vai guiar a sua empresa, certo? Em relação à questão dos seus tributos, a como você vai recolher, como você vai pagar. Apesar de não ser um assunto não tão amigável, mas é um assunto realmente extremamente necessário para que se faça parte dos círculos de conversa, do seu dia a dia, para que você realmente tome a melhor decisão na hora de você escolher o regime de tributação para a sua empresa, né? Anderson, o pessoal diz assim, mas o que é um regime de tributação? Bom, pessoal, regime de tributação, trocando em miúdos aqui, é um sistema, um conglomerado de normas, onde ele vai te orientar qual o regime de tributação que você está, a sua carga tributária, que você está enquadrado, né? Bem como é que você vai fazer esse recolhimento, tá certo? Só que a gente precisa fazer algumas distinções aí. Muita gente se confunde o regime de tributação com o porte da empresa e com o regime jurídico, né? São coisas totalmente diferentes. Então a gente vai começar aqui a explicar em partes cada um para a gente poder adentrar em relação a essa questão do regime de tributação. Bom, vamos lá, você decidiu abrir empresa e é só você. E alguns passos, o primeiro que eu digo de tudo é você ter um bom planejamento empresarial. Um planejamento estratégico, como é que você vai lidar com as situações, aquilo que a gente já vem falando em outras lives, qual a gestão dos seus riscos, perspectiva de venda, enfim, tudo isso. O primeiro passo é você ter o seu modelo em mãos. Se você já tem a empresa andando, ótimo, a gente já tem indicadores ali, informações que devem ser suficientes, ou pelo menos em parte, para poder a gente fazer uma análise ali de indicar qual é o melhor regime de tributação. Mas o primeiro passo, você vai abrir empresa, vou escolher agora o meu regime jurídico, né? Como é que eu vou abrir minha empresa? Se vai ser só eu, se vai ser com mais sócios. Por exemplo, a gente tem empresa individual, nós temos sociedade limitada, nós temos sociedade simples, ASS, nós temos as sociedades anônimas. Bom, esse seria justamente a AIRELI também, a empresa de responsabilidade limitada, né? Seria como se fosse uma parte, uma empresa individual e outra parte, a sociedade limitada, né? Mas ela está limitada à sua responsabilidade apenas aquele capital, mas enfim, a aula hoje não é sobre regime jurídico da empresa, mas quando a gente fala em regime jurídico é justamente isso, tá certo? Quando nós falamos do porte empresarial, nos remetemos ao faturamento. Quando a gente fala em relação à questão do porte de faturamento em micro e pequenas empresas, nós temos três grupos, né? Nós temos o microempreendedor individual, o MEI, nós temos o ME, que é a microempresa, né? E o EPP, que é a empresa de pequeno porte, todos obedecendo, seguindo a questão do faturamento, tá bom? Que é aquela antigamente, nós tínhamos na razão social, no final nós tínhamos aquela sigla ME, EPP, né? Hoje não é mais obrigatório, é facultativo ter aquela informação, mas se você pegar o CNPJ da empresa e colocar, vamos lá, no Google CNPJ, na Receita Federal, você vai conseguir olhar o porte daquela empresa. Anderson, quer dizer que corresponde à realidade da empresa? Nem sempre. Nem todo mundo tem esse cuidado, até porque está previsto em lei, mas infelizmente nem todo mundo observa isso. Não quer dizer que aquele enquadramento que está naquele CNPJ realmente condiz com a realidade da empresa. Às vezes é uma empresa antiga, está lá ME, mas ela já fatura milhões, certo? É uma coisa que realmente tem que ser observada, até porque quando a gente fala em questão de ME e EPP, são tratamentos diferenciados que existem para essas empresas,
certo? É como se fosse um benefício, tá bom? Então, quando você é um porte de mais, uma grande empresa, você já tem uma quantidade de obrigações bem maior comparado com essas outras. Se a gente for aqui colocar quem menos tem obrigações, é o microempreendedor individual, né, o MEI. Mas isso seria o porte da empresa. Regime jurídico, como é que eu vou abrir? Eu sozinho ou com sócio. O porte da empresa, qual o tamanho do meu faturamento, para poder a gente realmente ver ali onde é que vai se enquadrar. E o último, o regime de tributação, certo? Consequentemente, quem escolhe aí, quem abre o MEI, já é um microempreendedor enquadrado dentro do Simples Nacional, que tem aquele recolhimento simbólico, né? E não sobre o faturamento. Mas o que seria o regime de tributação? Como eu disse anteriormente, é um sistema, né, onde ele vai te dizer qual é a tua carga tributária e como é que tu vai recolher os teus tributos. Muita gente diz assim, não, vai recolher os teus impostos. Mas na parte de direito tributário, eu dou aula sobre isso também, quando a gente fala em questão de tributo e imposto, são coisas diferentes. O tributo, digamos que é o universo, certo? E os impostos, taxas, contribuições são os planetas, certo? Então, assim, na verdade, são espécies de tributo. Então, quando a gente fala tributo, é falando de uma forma geral. Seja o ICMS, por exemplo, é um tipo de imposto, seja o IPI, seja a contribuição previdenciária, seja o PIS, enfim. Esses são exemplos de tributos, tá certo? Mas, Anderson, atualmente, hoje, quais os regimes de tributação que existem no Brasil? Bom, basicamente nós temos 3 principais, certo? Eu vou dizer por quê. Primeiro, a gente tem um Simples Nacional, né, que é o que a maioria das empresas no Brasil estão enquadradas. Infelizmente, é uma realidade um pouco preocupante. No decorrer aqui do bate-papo vocês vão entender isso, porque muita gente opta pelo Simples Nacional sem nem ter um estudo, um planejamento financeiro, econômico, de atuação, de operação da própria empresa. Às vezes, infelizmente, abre por própria conveniência, por ser mais simples, né? É o que eu digo no escritório. Nós tratamos todas as empresas, seja lucro real, presumido ou Simples Nacional, como se fossem o regime de lucro real. Apuramos todas as informações, até porque quando o cliente precisa de uma informação para saber seu custo, como é que está a participação ali, como é que está a receita, enfim, essas informações separadas tem que ter, né? Quando a gente fala em regime de tributação, ser lucro real, presumido Simples Nacional, é a forma de pagar, de recolher os seus tributos, que se torna um pouco mais simplificada, né? E aí muita gente acaba escolhendo, já teve papo com alguns empresários aí que tem rede de empresas e sai abrindo uma empresa em nome de cada pessoa, no Simples Nacional, achando que isso é uma estratégia econômica, mas não é. Gente, existem muitas formas legais, tanto legal de ser, poxa, que legal, como legal realmente de estar na normativa, né, previsto na legislação, de você conseguir reduzir sua carga tributária. E não quer dizer que você tem que escolher para sempre o Simples Nacional, tá bom? Mas eu não vou rasgar logo agora no início o que é que eu acho em relação à escolha do regime, mas respondendo essa pergunta, seria justamente isso. Nós temos o regime do Simples Nacional, tá bom? Que a maioria das empresas estão enquadradas. Nós temos o regime do lucro presumido e temos também o regime do lucro real. Só que o que acontece? Também vale acrescentar aqui que nós temos o regime do lucro arbitrado, tá certo? Não é tão comum, não é tão visto, aplicado a algumas empresas, mas quando é que se utiliza desse lucro arbitrado? Eu costumo dizer, e na legislação tem, que são de 2 formas, tá bom? A primeira forma é em relação a se o próprio fisco, né, a autoridade tributária vai atribuir à empresa, vai arbitrar o lucro dela. Existem várias escalas, né, várias formas dele poder chegar àquilo, se é sobre a receita bruta, se é sobre o... enfim. Se ela não conseguir, se ela não mantiver as informações, obrigações e de apuração em ordem, seja do lucro real, seja do lucro presumido. Resumindo, se tiver uma bagunça e você foi fiscalizado, chegou lá, não foi fornecida informação, não tinha separado o que era receita, não tinha nota fiscal, não tinha informação, estava uma baderna. Então, a autoridade fiscal, ela vai arbitrar, não conheço a receita. Então, assim, existe um segmento, uma linha do tempo onde ele vai arbitrar o seu lucro. Como também pode ser aplicado pelo próprio contribuinte, tá certo? Observando logicamente, as situações previstas na legislação.
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala em planejamento tributário, que muita gente acha que planejamento tributário é qual é a tua receita? Quanto é que tu faturou nos últimos 12 meses? Qual é o teu segmento? É lucro real. Não é assim. Planejamento tributário não é isso. Por isso que fazer um planejamento tributário hoje, para quem sabe, não é barato. Porque você vai estar mostrando para o empresário, para a empresária, o que realmente ele vai ter de encargo ali, os benefícios que estão previstos. Muita gente, por isso que eu falo a questão da necessidade de você ter uma contabilidade, seja no ramo de serviço, no ramo de indústria, contabilidade pública, a necessidade de você ter um especialista na área para poder te orientar, para poder sentar contigo. Não, realmente, por mais que ele não faça parte da sua operação, não é obrigado o contador ele entender da própria operação como empresário, até porque tem a questão do feeling do negócio. Mas, na minha opinião, ele tem que entender das operações, do dia a dia, para poder conseguir orientar o empresário da melhor forma. Você não vai no clínico geral querendo fazer uma plástica, por exemplo. Você vai em um profissional que realmente atenda a sua necessidade de forma específica, certo? Mas, como eu estava falando anteriormente, essa questão do lucro arbitrado, quando a gente fala em questão de planejamento tributário, muitas empresas não, certo? Segundo o IBPT, algumas empresas se contam nos dedos que aplicam o regime de lucro arbitrado na própria empresa por questão de estratégia, porque nem o lucro presumido, nem o lucro real se aplicaram de forma ideal, então foi melhor ela arbitrar o próprio lucro para poder reduzir sua carga tributária. Logicamente que você não vai fazer isso à torta e à direita, você tem que fazer um estudo tributário para saber se sua empresa realmente comporta fazer aquele tipo de aplicação, tá certo? Então justamente seria isso aí, a gente tem o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. Vou fazer aqui uma síntese de cada um. Simples Nacional você vai pagar sobre o seu faturamento, independente se você teve lucro ou não, tá certo? E não vai ter a utilização de alguns benefícios fiscais, tá certo? Por exemplo aqui, você começou a faturar no Simples Nacional, você não tem funcionário, mas você vai recolher a contribuição patronal, a parte da empresa, sobre o faturamento, independente de você ter funcionário ou não. Que para quem é já do presumido e do real, você recolhe sobre a folha de pagamento. Logicamente que aí você vai fazer o cálculo de acordo com o seu anexo, que são as planilhas, as faixas que vão te dizer qual a alíquota que você realmente está enquadrado na hora de calcular o seu tributo. Por exemplo, a questão do ICMS, certo? Você tem um alto volume de compras na abertura e vendeu no primeiro mês e já teve que pagar uma guia alta, né? E quando você vai olhar lá no DAS, tem um valor considerável do ICMS. Você não pode tomar crédito das compras, justamente porque você não pode se beneficiar. Eu trabalho com grande parte que é mercadoria isenta do ICMS. Você não pode se beneficiar, certo? Alguns estados concedem a redução da base de cálculo do ICMS, que é de acordo com o faturamento, tem que observar. PIS e COFINS. PIS e COFINS é outra situação. Você não pode, se ele for alíquota zero, é um benefício fiscal, vai ter que pagar PIS e COFINS em cima disso. Só não paga em cima do monofásico, porque o monofásico é pago anteriormente, tá certo? Assim como a substituição tributária no ICMS. Mas enfim, o Simples Nacional você vai recolher sobre seu faturamento, independente de você ter crédito ou não, independente de benefício fiscal que venha a existir para outras empresas e se você teve lucro ou não, tá certo? Já o lucro presumido e o lucro real, digamos que a única diferença que existe entre os dois aí é na hora que a gente apurar o lucro, certo? E pagar o PIS e COFINS. De uma forma bem grosseira falando aqui. Por exemplo, o presumido, você vai apurar o ICMS de forma normal, certo? Não como um Simples Nacional, você comprou, vendeu, o que compra tem crédito, o que vende tem débito, vai pagar pela diferença. Já em relação ao PIS e COFINS, você vai pagar sobre o faturamento, 3,65% em cima do teu faturamento, independente se você teve insumo, se você teve despesa com energia elétrica, se você teve depreciação, aluguel pago para pessoa jurídica, independente, você vai pagar 3,65% sobre o faturamento. E o imposto de renda e a contribuição, a Receita Federal ela tem uma presunção que a empresa vai ter aquela margem de lucro, certo? Por exemplo, se for uma atividade de comércio é 8%. A gente sabe que dependendo do comércio, a maioria não é isso tudo.
3%, 4%, dependendo. Então, ele diz que é 8%, tá certo? Serviços, 32%, que a gente sabe que os custos envolvidos são menores em relação ao comércio. E aplica, faz uma presunção em relação à questão do imposto de renda à contribuição para ver quanto é que você vai pagar. Já o lucro real não, o lucro real na parte do ICMS continua a mesma coisa como eu falei, a apuração do regime não cumulativo, que é quando você pode aproveitar os seus créditos, tá certo? Em relação ao PIS e COFINS, também é não cumulativo, só que é o seguinte, em relação ao lucro real, nós temos 3 observações aí. Pode ser sobre o sistema cumulativo. Cumulativo quer dizer que você não pode aproveitar os créditos anteriores àquela operação, tá bom? O não cumulativo, que é aquele que você pode se creditar, por exemplo, eu comprei, me credito, vou pagar na diferença. E o regime misto, se for uma empresa que tanto trabalha com, tem atividades que estão sujeitas à cumulatividade como à não cumulatividade, que aí a gente fala que é um regime misto. Mas vamos considerar aqui que o varejo só é não cumulativo, tá certo? Então quer dizer que tudo que ele comprar, que for comercializado, ele vai ter o crédito. Assim como existem outras estratégias, outros benefícios fiscais em relação ao crédito ICMS. Por exemplo, o aluguel pago para pessoa jurídica, a depreciação, tá certo? Você tem um percentual de crédito de PIS e COFINS. Inclusive, tem a questão aí que eu falo, foi o primeiro tema da live aqui. Nosso primeiro anterior foi o PIX, mas o segundo foi a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse serve para os dois, certo? Serve tanto para o lucro real como presumido. Muita gente achando que era por conta do lucro real. O que tem em discussão o lucro real é outra situação aí, que é em relação à questão dos créditos, certo? Que é uma coisa que ainda está se discutindo, enfim, não vem ao caso. Mas isso é um benefício também, você excluir seu ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso vai diminuir, inclusive eu fiz até uma simulação aqui mostrando o impacto que isso traz para a empresa, tá certo? Já em relação ao imposto de renda à contribuição, pelo próprio nome já está falando, né? Você vai apurar de forma real o seu lucro, o lucro que você realmente teve das suas operações, deduzindo o seu custo, deduzindo suas despesas, custos fixos, variáveis, você vai achar lá seu lucro. E em cima do lucro vai aplicar o percentual de imposto de renda e contribuição, tá certo? Inclusive, se ela der prejuízo, você não paga, podendo compensar nos períodos subsequentes. Então, basicamente seria essa a diferença, tá bom? Anderson, quais são os principais tributos que estão elencados na atividade varejista? Bom, vamos lá. O ICMS, vou começar aqui pela parte federal. O imposto de renda, a contribuição social, o PIS/PASEP, que é uma coisa agora só, a COFINS, certa contribuição, o ICMS, o ISS, dependendo da situação, e a contribuição previdenciária, tá certo? Então a gente tem aí 7 tributos que estão diretamente ligados com o varejo e entre os 3 regimes de tributação, tanto Simples Nacional como o lucro real, como o lucro presumido. Aí surge a seguinte dúvida: de acordo com o que eu falei aqui, Anderson, qual é o melhor regime para a minha empresa? Depende. A resposta sempre será essa, depende. Muita gente vai dizer assim: qual é teu regime? Qual é a tua atividade? Farmácia. Não, rapaz, Simples Nacional é muito bom. Rapaz, não é assim que trabalha. A gente primeiro tem que conhecer. Eu sempre vou dizer que depende. Eu preciso saber dos números da empresa, preciso saber dos dados da empresa, preciso saber qual o fluxo operacional dela, como é que ela opera, como é que ela é gerida em relação às suas despesas, às suas compras, a margem aplicada, para poder fazer um estudo e orientar qual é o melhor regime, tá certo? Às vezes tem gente que acaba orientando abrindo o Simples Nacional porque se torna mais simples o envio, mas nem sempre o mais simples é o mais vantajoso, né? Então, realmente tem que ter muito cuidado na hora de indicar, escolher o regime de tributação para a sua empresa, porque a gente está falando de uma coisa realmente séria, que vai impactar diretamente no bolso do empresário na hora que ele vai retirar do caixa dele para pagar aquele tributo. Fora o risco fiscal que ele pode ficar sujeito se não tiver controle sobre aquelas informações, né? Se a contabilidade dele, enfim, não tiver esse controle aí, principalmente no ramo do varejo, onde a gente fala de milhares de produtos cadastrados, né? Tudo começa da compra, como eu já tinha falado, tudo começa lá do pedido. Então, se você tem um descontrole no seu cadastramento, seja você lucro real presumido ou Simples Nacional, você vai ter um impacto. Eu vejo aí muita gente tributar
o Simples Nacional em cima de tudo, não faz a segregação de receita na hora de fazer essa apuração e acaba pagando de forma errada, né? E infelizmente pagar errado você está pagando duas vezes. E realmente às vezes até para recuperar, algumas situações são realmente bem fáceis, outras são um pouco arriscadas e difíceis, então nada como você trabalhar de forma preventiva e estudar isso. Mas Anderson, existe como eu diminuir minha carga tributária, pagar menos impostos, menos tributos em ambos os regimes de tributação, seja Simples Nacional, lucro real, lucro presumido? Eu digo que sim, certo? Todos de forma legal, tanto como eu disse anteriormente, tanto de forma positiva como de forma prescrita na própria lei, tá certo? Só que vocês têm que observar o seguinte: a escolha da opção do regime de tributação, existem algumas limitações, algumas restrições, algumas obrigações, tá certo? Não quer dizer que eu vou aqui agora querer escolher se é Simples Nacional, presumido real. Não, tem algumas empresas que não podem, tem algumas atividades que não podem adentrar no regime do Simples Nacional, tá certo? Tem algumas que são obrigadas a ser o lucro real, tá certo? Então, a gente já vê por aí que não tem como você, qualquer tipo de atividade, escolher. Mas todas as atividades podem escolher o lucro real, né? O regime, entre aspas, mais complexo. Muita gente tem medo do lucro real porque diz, não, rapaz, lucro real pelo nome assusta, não sei o que. Não, a questão do lucro real é você realmente trabalhar organizado. Lucro real é o regime mais justo que existe. Logicamente, a gente falando de Brasil, uma carga tributária alta, mas vamos falar do que tem para hoje, do que a gente tem hoje disponível na nossa legislação. A carga tributária é alta, tudo bem, mas de ambos os regimes que eu vejo, para o regime varejista, dentro do cenário que a gente já estudou, já se posicionou, o lucro real é o que melhor se adequa, certo? Principalmente dependendo do seu faturamento. Se você tem um faturamento acima de 150 mil, como eu disse antes, não vou dizer aqui o melhor regime de acordo com o faturamento. Estou falando aqui da questão do conjunto de informações, de situações que a gente vai enquadrar. Mas a melhor forma de você orientar qual é o melhor regime é conhecendo todos os dados e situação da empresa. Mas, dentre todos os índices que a gente está habituado, geralmente a empresa que fatura acima de 150, 160 mil reais, que é do ramo varejista, ela realmente se enquadra melhor no lucro real, tá certo? Eu vou dar minha opinião como profissional. Lucro real para mim é o regime mais justo que tem. Como eu disse, são os regimes que a gente tem disponível. Por quê? Lá você vai poder demonstrar quais são realmente, além de ser obrigatório, suas receitas, todas as suas despesas e mostrar realmente se você teve lucro ou prejuízo. Principalmente numa empresa que está em início de operação. Muita gente diz assim, vamos abrir no simples, rapaz, dependendo da situação, a gente qualquer coisa muda de regime. Só que aí está o erro. Você diz que vai abrir no simples sem nem ter feito um estudo tributário antes, né? Você vai ter principalmente abertura de supermercado, drogaria, enfim. Você tem uma compra muito grande de mercadoria que tem crédito de ICMS, tem crédito de PIS e COFINS, gera um custo alto de produtos na aquisição, podendo aí você ficar alguns meses sem pagar, né? E acaba que você escolhendo um regime que você vai pagar sobre o faturamento. Então, por isso a necessidade de você escolher de forma correta o que se enquadra na sua situação. Não é porque a empresa começou agora, não, começa no simples, não. Vai começar de acordo com o seu cenário, para poder realmente depois não dar mais dor de cabeça, você não perder mais benefícios, tá certo? Então, por isso que, na minha opinião, o lucro real se enquadra melhor. Logicamente, tem que observar o cenário, porque lá você vai poder, além de usufruir de vários benefícios fiscais que existem, tanto na parte do ICMS, como na parte PIS e COFINS e no Imposto de Renda e Contribuição, inclusive esse mês já vencia um trimestre, né? Se torna mais justo, né? Inclusive a questão se der prejuízo, você pode compensar em períodos futuros. Existem várias estratégias de forma legal para você poder fazer as deduções, enfim, tem que ter muito cuidado, tá bom? Mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês reflitam, né? Principalmente você empresário, você que trabalha no CPD, se trabalhar no setor, de algum setor da empresa que dê suporte direto, como é que você gera sua empresa hoje? Como é que você está gerindo as informações? Você só chega lá, senta,
Você senta com o vendedor, faz o pedido, deixa a loja fluir por si só, você está lá na operação, está lá só no escritório mandando, como é? Como é que você está gerindo isso? Como é que você está controlando suas contas pessoais com o da empresa? Está misturando? Eu vejo muita gente orientar, não vou dizer quem, logicamente especificar para não ficar feio, mas eu vejo muita gente orientar, não, usa o cartão da empresa e manda o contador, a contabilidade lançar em outras despesas. Gente, isso não dá. Já teve fiscalização da Receita, não considera essa questão de você estar lançando tudo em outras despesas, né? Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física, não tem como estar fazendo gambiarra, você realmente existe várias formas legais, corretas, para você evitar dor de cabeça. Não, mas nunca aconteceu com fulano, isso se chama sentimento de impunidade, né? Você acha que vai cometer aquilo e nunca vai acontecer com você, que vai acontecer apenas com empresas grandes, né? E aí não vai acontecer lá, que não, eu trabalho aqui pequenininho, não. Hoje a gente não tem mais essa questão do fisco ter que ir até você de forma física para poder fiscalizar seu estabelecimento. Não, hoje é tudo eletrônico. Hoje ele vai observar, tem os seus índices, né, o índice de risco fiscal e já executa uma fiscalização. Então é melhor não arriscar, tá bom? Então tenha cuidado na gestão dos seus negócios, não misture tudo não, tá bom? Inclusive aqui uma das orientações que a gente deu na questão de você ter um controle empresarial financeiro bom, é você, a primeira coisa de tudo, separar suas contas pessoais da empresa. Na próxima pergunta, como é que está seu estoque hoje? Você consegue controlar hoje ele pelo seu sistema? Se você colocar lá um arroz tio urbano, você der lá 3 unidades, vai ter realmente 3 unidades na sua prateleira, no seu estoque? Não, né? Tá realmente complicado você ter esse controle. Você tem 6, 5, 3, 2 lojas, cada um pega para uma para outra, não emite nota de venda ou não emite transferência, você não tem nenhum tipo de controle de gestão, então realmente você tem que começar a arrumar a casa. Se você não tem controle do seu estoque, você não tem controle do seu dinheiro, porque o estoque é dinheiro parado. Você paga o boleto, o produto está ali esperando ser vendido para você poder gerar receita, pagar suas despesas e se manter, né? E manter aquele fluxo. Então como é que está a gestão do seu estoque? Tem que pensar nisso. Como é que está a sua classificação fiscal desses produtos? Como eu falei lá desde o início, independente do regime de tributação que você escolher, seja lucro real, presumido, simples nacional, a classificação fiscal ela tem que ser impecável. Eu vejo muita gente aí se preocupar, a gente também presta serviço de revisão fiscal, e eu vejo muita gente dizer assim, não, eu não sou do simples nacional, não preciso me preocupar com isso não, manda só o faturamento. Aí é que está o problema. Você precisa ter tudo classificado, por mais que, por exemplo, você não se beneficie da isenção, mas você tem que cadastrar corretamente a isenção do ICMS, porque você consegue fazer a análise se realmente você está no regime ideal. Por exemplo, se a gente, vamos supor que a gente pega uma empresa agora, ela está no lucro presumido e acontece isso muito, certo? De ela estar no regime do simples ou presumido e não ter uma contabilidade redondinha, fechadinha. Aí, quando a gente precisa da informação para fazer uma análise de qual o melhor regime ela se enquadra, ela não tem a contabilidade fechada, é só de forma geral. Aí é complicado. Aí, esse é o problema. Não, meu cadastro está todo bagunçado, só sobre o faturamento, sobre isso, enfim. Não tem nenhum tipo de controle. Então, é isso. Como é que você gera sua loja? Tudo isso para influenciar na hora de você escolher seu regime de tributação, viu? Não é a torta direita. Não, fala aí, escolha aí o que você acha melhor. Não é assim. Como é que você gera sua loja? Como é que está a situação do seu estoque? Como é que está a classificação fiscal dos seus produtos? Como é que está a sua contabilidade? Está em dia? Você está conseguindo mandar tudo para ela? Né? Veja direitinho realmente se tudo está sendo contabilizado, se está sendo tudo registrado, se você está pegando, não é só a questão da responsabilidade da contabilidade, mas você realmente está pegando nota de tudo que compra, de todas as despesas. Eu fiz uma enquete aqui se as pessoas recebiam nota de tudo e grande maioria não. Nota de produto, nota de serviço. Como é que você vai conseguir analisar o perfil econômico da tua empresa na hora de escolher? Está complicado. Quando eu digo como é que está a contabilidade, não é jogando a responsabilidade para o escritório, certo? Mas como é que está seu compromisso com o escritório, né? Então assim, tem que saber que entender que é um braço, que é uma perna, né? Se você não tem um apoio, se você não auxilia sua contabilidade, assim como sua contabilidade não lhe orienta, você não tem como
andar, ou então anda bagunçado, depois não sabe por que foi. Seu sistema, ele lhe supre em todas as situações que você precisa, ou então se ele supre, você utiliza ele a ferro e fogo, você consegue tirar relatórios, seu comprador, você mesmo, tira relatórios de curva ABC, como é que está o giro do meu produto, estoque positivo demais, negativo demais, né? Acompanha o financeiro da empresa pelo seu sistema, ou você só lança nota e cadastra produto. Tem que ver isso também. Tem controle sobre todos os seus números, né? A gente viu aqui que a gente está trabalhando com número, com dado. Então tem que ver se você tem controle realmente de tudo que acontece da sua empresa. Então entenda, pessoal. Vou deixando agora algumas dicas para a gente caminhar para a final. Vejam que escolher o regime de tributação para a empresa não é uma tarefa tão simples. Não, eu sou um pet shop, vou vender 100 mil, 200 mil, 300 mil, bota no simples aí mesmo, pronto, que a guia vai de abaixo. Não. Inclusive, até dependendo de que local você se estabeleça, vamos supor, você tem um pet shop na região central e você tem um pet shop na região mais distante do centro da empresa. Inclusive, até o público que consome os seus produtos vai influenciar no giro dos produtos, na sua margem. Então, até isso vai influenciar. Não tem como a gente dizer, um local vende isso, vai vender também no outro. Não, o perfil é diferente, o produto consumido é diferente. Você tem que fazer esse estudo, tem que ter esse planejamento na hora de você escolher seu regime tributário, né? Inclusive, eu já vi situações de empresas, de supermercadistas, né, que faturam muito, que tem uma margem muito alta, que não era vantagem estar no lucro real, era vantagem estar no lucro presumido, mas são é uma raridade, certo? São empresas que realmente têm uma margem de lucro muito alta e compensa realmente ficar no lucro presumido, economizando mais, né? Tendo um controle ainda melhor. Também é preciso entender que vocês devem ter mudanças de hábitos, né? A gente não pode ter vícios que prejudiquem a gestão da empresa, independente de que regime você esteja. Não é porque você está no simples que você tem que ser simples. Não é porque você está no presumido que você tem que ser presumido. Levem ao pé da letra do que eu estou falando, entendeu? Então, organizem sua empresa, organizem suas informações fiscais, trabalhem junto com contabilidade para você até realmente conseguir ficar no regime adequado, né? Tanto para o seu bolso, como também de forma que diminua o seu risco fiscal. E como eu tinha falado antes, um dos hábitos que devem ser mudados é a questão de misturar contas pessoa física com pessoa jurídica. Cuidado com as distorções de movimento financeiro, fiscal e contábil. Não, eu não compro tudo com nota. Não, eu não faço tudo no meu PDV. Mas muita coisa lá entra no teu banco. Muita coisa entra na tua pessoa física na maquininha. Olha a bagunça de informação. Uma parte eu vendo uma parte eu passo minhas vendas numa maquininha no meu CPF, outra eu passo no meu CNPJ, uma parte eu não passo no PDV, no caixa, outra eu passo, outra eu boto fiado, não tenho controle, enfim, uma bagunça. Então, cuidado com essas distorções. A Receita Federal também controla isso, a Receita Estadual também consegue ter esse compartilhamento de informações. Então, tenham cuidado. Inclusive, na fiscalização hoje, já é emitido uma representação para fins criminais. Então, tenha cuidado, certo? É uma dívida, é um tipo de situação que, dependendo do que for constatado, você pode também responder, né, criminalmente. Então, tem que ter cuidado com as distorções, com os erros. Não é só na hora de pensar de economizar, não. Você também tem que pensar nos riscos envolvidos. Deitar a cabecinha no travesseiro e saber que já está tudo tranquilo, pelo menos mesmo que não esteja 100%, está 99%, 98%, mas você está realmente fazendo da forma correta, que lhe auxilie, que diminua seu erro. E nem sempre o mais fácil é o melhor, é o ideal, né? Porque o simples racional é mais fácil para o seu contador calcular para a sua contabilidade, não é mais simples para você pagar uma guia só que recolha tudo, mas não quer dizer que ele é ideal para você. Seu perfil às vezes é de um lucro presumido, é de um lucro real, quiçá de um lucro arbitrado, né? Uma raridade, mas enfim, tem que ter cuidado, nem sempre o mais fácil é o ideal. E não quer dizer que o lucro real é o mais difícil, não. É porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar corretinho mesmo, né? De ter todas as informações, porque tudo que é novo assusta. Se no Simples Nacional você está acostumado a só pegar a nota, bota o produto, não tem controle nenhum,
realmente, se você quer ser do lucro real, você tem que ter controle de tudo, fazer uma filtragem, inclusive até o tipo de produto que você compra, se você vai ter crédito ou não, se vai ter impacto na formação do teu preço. Por isso a necessidade de você reciclar a sua equipe sempre, certo? Então, por isso que as pessoas dizem que é complexo, mas não é que é complexo, é porque realmente é lindo. É lindo quando a gente vê as informações fluírem, se conectarem, fazerem sentido, conseguir gerar informação para que se oriente o empresário e que não só passe lá no caixa, ele receba a guia e não sabe o que está pagando, só sabe que tem lá um valor gigante e você não sabe qual a estratégia ele pode adotar. Então, nem sempre o mais fácil é o ideal. Nunca faça pelo achismo, nunca escute sua contabilidade, seu amigo, seu advogado, seja quem for, seu engenheiro, psicólogo, muita gente que dá palpite sem saber. Ah, fulano, muda para tal regime, mas não, certo, vou mudar, mas como? Quero ver números, quero ver dados que comprovem que vale a pena eu ficar nesse regime, entendeu? Então não vá pelo achismo, vá por aquilo que você consiga palpar, ver, realmente fique comprovado. Muita gente hoje só está de boca, né? Muita gente escuta outro, quem faz não sei o que, faz lá as suas gambiarras, mas enfim, peça em números, mostre, peça para ver realmente se vale a pena ou não, né? Infelizmente a gente vê muita empresa pagando pato por falta de orientação. E como eu disse antes, gente, nem todos os varejos são iguais. Não quer dizer que, por exemplo, a gente está no estado da Paraíba, João Pessoa, Santa Rita e Bahia, vamos falar aqui de João Pessoa, um supermercado na orla da praia, na orla, vamos supor aqui Cabo Branco, é a mesma coisa de um supermercado que vende no centro ou numa região mais periférica, entendeu? Na periferia. A margem praticada é diferente, o público, o consumo, o produto em si, né, é consumido diferente. Então, assim, nem todo varejo é a mesma coisa. Tem que analisar aquele perfil daquele público, o produto que é consumido. Tem mudanças até de preço de carne. Se você for buscar hoje no aplicativo Preço da Hora, que é disponibilizado pelo Estado, você vai ver uma mudança de preço muito grande. Por exemplo, hoje eu pesquisei extrato de tomate, acho que é Fugini, uma coisa assim, é italiano. E estava dando R$ 1,99 nas minhas limitações e R$ 1,70 na região da praia. Então você vê a discrepância de valor, vê a diferença de margem, vê na hora da gente calcular, por exemplo, de calcular uma guia de ICMS, como ele paga se for do presumido ou se for do regime normal do real, ele vai pagar na questão da não cumulatividade, ele vai ter o crédito, então ele vai pagar na diferença, resumindo a história. Então é uma diferença grande, né? Ele vai ter um crédito, se ele comprou a 50 centavos e vendeu a 1,70, vai ter uma diferença grande aí, certo? Então assim, não tem como a gente comparar, nem todo varejo, isso é verdade, muitas vezes querem mudar de regime na intuição de pagamento, exatamente. Vou ler aqui, Luana Corrêa colocou. Isso é verdade, muitas vezes querem mudar de regime na intuição de pagar menos e acaba pagando mais por não fazer esse estudo tributário. Exatamente. E às vezes não faz com um profissional que entenda, né? Infelizmente nem todo mundo domina todas as áreas. A mesma coisa eu digo na advocacia. O advogado que diz que atua em tudo, eu desconfio, certo? Um médico que entende de tudo, eu desconfio. Inclusive até engenheiro, né? Tem engenheiro de estrutura, tem engenheiro da parte hidráulica, elétrica, enfim, certo? Eu acho que tudo tem que ter um especialista, você tem que ter um especialista na área, né? Ou então, se você não tem, você tentar se especializar naquilo para poder te orientar. Então, se você está no ramo de varejo, a gente sabe que é um universo, um supermercado, eu gosto desse exemplo de supermercado, que é um segmento que eu amo, que é a maioria dos que a gente trabalha, mas o varejo como um todo, se você for observar um supermercado, são outras empresas dentro do supermercado. O setor lá de açougue, o setor de padaria, de mercearia, de hortifruti, frente de carro, enfim, são vários setores que eu considero como empresa, que cada um você tem que ter um planejamento, certo? E unificar para que trabalhe de forma correta. Então tem que fazer esse estudo, saber seu perfil econômico, financeiro, a persona do seu cliente de consumo para você poder enquadrar de forma melhor. Muitas vezes até tem gente que acha assim, vocês são realmente bastante diferentes, porque quando a gente senta para conversar, não fica aqui para falar, a DRE é isso aqui. Logicamente que a gente tem que levar informações contábeis úteis que ajudem o cliente a tomar decisões, mas a gente também tem que se preocupar em entender o negócio dele para orientar de forma correta,
né? Para poder a gente, não, você pode caminhar por aqui dessa forma, tá certo? E entender o negócio como um todo. Então é isso, nenhum varejo é igual. Todos têm sua peculiaridade, certo? Suas diferenças, entendeu? Inclusive até na própria layoutização da loja, isso influencia bastante, né? Às vezes você vê uma rua que tem vários supermercados, né? Na região central de Bahia, por exemplo. Enfim, geralmente nesses locais que tem feira pública, né? Tem 3, 4, 5 supermercados. Cada um tem seu movimento, né? Mas cada um tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, que inclusive até na layoutização muda o faturamento. Eu digo em relação ao faturamento, aumentar o faturamento. Você vê uma diferença muito grande. E é isso, gente. O medo do desconhecido, porque eu sou do simples, eu vou pro real, meu Deus, eu vou morrer. Não. É a questão de você ter um planejamento. Muita gente deixa para mudar de regime no final do ano. Não, tem que fazer 6 meses antes. Você tem que se preparar, ver o que tem que mudar, ver o que tem que corrigir, para quando for na virada do ano, a contabilidade vai fazer essa migração. Mas você já está realmente qualificado para você conseguir fazer essa migração. E não de uma hora para outra e trocar o pneu com o carro andando. Não, você tem que, se você sabe que vai fazer uma viagem, precisa ter tem que ter vacina, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então siga, é o checklist. Então se você vai mudar de regime, faça o estudo. Igualmente tem empresa que a gente já está fazendo esse estudo desde o início do ano, que a gente pegou com um regime que a gente considera que não seja o ideal, mas estamos fazendo um acompanhamento dela, apurando todas as informações, trabalhando junto com o sistema do cliente para tentar obter as informações de forma sólida, certo? E correta, para poder a gente montar os relatórios e saber qual o regime correto. Então faça um trabalho previamente, certo? Inclusive até um trabalho para você pensar até numa possível recuperação e trabalhar corretamente, tá bom? Então não tenham medo de crescer, de se profissionalizar, né? Isso atrapalha muito. Eu vejo muito empresário com medo de se profissionalizar, de profissionalizar a sua equipe. Não tem que ter medo, você tem que investir, porque isso vai trazer benefício econômico para você, tá bom? E outra, gente, para a gente começar já a finalizar aqui, vai abrir outra empresa, vai expandir seu negócio, vai vender, pegar um investimento, sempre consulte sua contabilidade, certo? Sempre consulte, peça orientação ao seu contador, à sua contadora, peça para fazer análise daquelas informações, da situação patrimonial, para que você tome a melhor decisão, tá certo? Inclusive, enfim, de tudo, para que realmente eu posso comprar outra loja, eu abro filial, não abro, enfim, dependendo do cenário que você estiver enquadrado, tá certo? Então é isso, gente. Em relação a Anderson, se você fosse escolher o regime, qual você escolheria? A mesma resposta que eu dei no início, depende, certo? Em suma aqui, o Simples Nacional, você paga sobre faturamento e não pode utilizar de benefícios fiscais. Presumido, você paga sobre, você já tem uma margem de lucro predefinida pelo fisco, né? Geralmente indicado para quem tem uma margem de lucro alta, e você tem para quem tem poucas despesas. E no lucro real, eu indico geralmente para quem tem uma margem de lucro baixa, abaixo do lucro presumido, e tem uma quantidade justamente de despesas, né? Se você tem uma margem de lucro bruta e líquida baixa, então realmente você tem uma quantidade de despesa de custo considerável, valendo a pena você continuar no lucro real. Então assim, cada caso é o caso, cada situação é uma situação. Então você tem que analisar seu perfil, seus costumes, seus vícios, toda a sua realidade, para você escolher, você junto com sua contabilidade, escolher o melhor regime, o que se enquadra melhor para o seu negócio, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso papo de hoje sobre regime de tributação para o varejo. Espero que tenha contribuído com vocês, né, em mais uma terça na Controle. Agradecer a todos que permaneceram, que entraram, que compartilharam a live. Obrigado. Até a próxima semana, ao nosso novo tema. E é isso, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui. Podem mandar para a gente, que a gente te responde. E é isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.